Está conosco a Denilde Rous-Hacker, doutora em ciência política, professora da ESPM, para a gente falar um pouquinho mais dos desdobramentos dessa operação que o Cláudio Marcos, direto de Brasília, trouxe há pouco, Mário Dias Ferreira, da Polícia Federal, sobre a espionagem ilegal na ABIN, que cresce um pouquinho a pressão na cúpula da ABIN, mas cresce também uma pressão política, porque, afinal de contas, me parece, Denilde, bom dia para você, obrigado por nos atender, que os parlamentares não gostam muito, né, de Polícia Federal fazendo visitas nas dependências do Congresso Nacional, né? Bom dia a todos os ouvintes. Coloca aí sempre a questão da independência entre os poderes, né? Os deputados têm foro privilegiado, então isso gera sempre uma tensão entre a cúpula do Congresso e também do Judiciário, né? E essa investigação toda, ela está dentro aí do escopo das investigações que já vinham acontecendo pós 8 de janeiro do ano passado. Então, e agora um novo desdobramento, para entender, e fica claro que neste processo a gente vai ter mais possíveis casos envolvendo parlamentares, porque é o núcleo político que está agora no foco da investigação, né? Como que foi a decisão e articulação para que acontecesse o que a gente viu lá no 8 de janeiro. Então vai ter mais tensão, essa tensão ela vai continuar sendo crescente, isso envolve deputados da oposição e ligados principalmente ao que já eram ligados ao governo Bolsonaro, como o Ramagem, como também o outro deputado que também sofreu aí, está sofrendo investigação da Polícia Federal, e gera um embate dentro do próprio Congresso, né, porque a gente viu aí lideranças durante a semana questionando a posição do presidente do Senado, que tem deixado, na visão deles, acontecerem esses casos e colocam também aí uma pressão política muito forte da oposição sob ao comando da casa. Então essa vai ser, provavelmente a gente não vai ter aí um espaço de calmaria na política brasileira, a gente vai continuar vendo esses embates acontecendo, e agora a pergunta é, qual vai ser a reação, né, desse núcleo que está pressionado e como que isso vai se desdobrar nas ações dentro do Congresso, mas também no embate político entre as forças que são ligadas ao Bolsonaro e as forças que daí ligadas ao governo atual. Aqui no Rio de Janeiro, a Associação do Ministério Público também afirmou que uma informação de que a promotora Simone Sibilho, que teria sido alvo também desse monitoramento, o Denilde, indevido pela Agência Brasileira de Inteligência, que é uma rigorosa apuração, caso se confirme, alvo de sanções, esse episódio, lembrando que a Simone Sibilho, ela era a promotora que ficou encarregado das investigações dos assassinatos da vereadora Marielle e do motorista Anderson, algo que também fala muito sobre essa questão política aqui do Rio de Janeiro, as investigações sobre o mandante do crime contra a parlamentar, ou seja, não só em Brasília, mas também aqui no Rio de Janeiro a gente está falando sobre a ALERJ, a Assembleia Legislativa também movimentadíssima, também com relação a esse episódio. Não só sobre a ALERJ, né, bom dia, também sobre a disputa para a prefeitura, né, porque o Ramagem era pré-candidato, então isso também coloca aí qual vai ser o jogo a partir desse processo e como que vai ficar do ponto da ligação principalmente ao governo, ao Bolsonaro, como que vai ser a colocação aí da nova figura, caso a investigação caminhar. Tem um ponto importante colocado sobre a ABIN, o uso político da ABIN durante o governo Bolsonaro, para
espionar opositores ao seu governo. Então, isso vai reverter também nas políticas locais, principalmente no Rio de Janeiro, onde ele tinha uma força política grande e ainda detém um papel importante no cenário do Rio de Janeiro. Então isso coloca uma nova visão, tá, sobre o papel da justiça, e envolvendo aí diferentes casos e como que tem caminhado. O caso da morte da Marielle também tem evoluído, e isso mostra os tentáculos políticos e também com relação aí a essas redes que aconteceram e que ainda tem muita força no cenário. Então, acho que a gente, neste caso da questão do Rio de Janeiro, olharia de duas perspectivas, dentro das relações e como que isso vai afetar os deputados da LERJ, mas olharia também na perspectiva de como isso vai se encaminhar no jogo político pela disputa da prefeitura. São muitas na própria Câmara, né, municipal, tem eleição e na Câmara Municipal, também, com certeza, porque afeta também aí a rede de apoios que estavam sendo construídas e de apoio à disputa e ao peso do Ramagem na disputa da cidade. Então, você tem muitas implicações políticas locais que se configuram também na política nacional. Acho que uma vai influenciar a outra, né? A lógica da oposição que vai ser colocada no Congresso, e eles têm pressionado e colocado que vão fazer uma oposição mais sistemática em retaliação a essas ações, ela também vai entrar e vai influenciar qual vai ser o jogo aí, principalmente para a cidade na disputa da prefeitura. Vai muito naquilo que enfim, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o Flávio Dino falou, né, de que a gente está aqui discutindo um caso específico, mas são muitas investigações, são muitas coisas acontecendo ali como um pano de fundo, a gente vai esperar para ver. Denilde, nosso tempo é curtinho aqui, mas eu queria muito abordar um outro assunto com você, que é essa história. Acho que dá até para fazer um gancho, né, porque sempre num momento em que há uma discussão política importante, de projetos, enfim, de matérias que vão impactar na vida dos brasileiros, e aí algo como esse caso da ABIN acontece, né, meio que às vezes dá uma travada, né, no processo legislativo, né, nas pautas, nas discussões, pode atrapalhar um pouquinho. E a gente está acompanhando há semanas, para não dizer meses, anos, a questão da desoneração, né? O governo patinou, abriu mão de algumas coisas que definia como importantes, né? O ministro Fernando Haddad tem feito, acredito que um papel muito bom ali de RP do governo federal dentro do Congresso Nacional, fazendo umas relações públicas ali, mas tem reunião marcada para segunda-feira com o presidente Arthur Lira e os líderes partidários do presidente Lula, cortando de cara ali 5 bilhões de reais em emendas parlamentares, o que também não agrada muito, né, o pessoal do outro lado ali da Praça dos Três Poderes, né? Não é uma temperatura tão alta quanto o caso de espionagem, mas na discussão política a gente está falando aqui de uma temperatura alta sim, né, Denilde? É bastante alta, diria que ela cria aí mais um foco para o governo de questões com relação as posições entre os líderes partidários e o governo, né? A gente tem que entender que a desoneração é uma pauta importante dos deputados, né? E tem uma pressão dos setores muito forte, que tem um peso eleitoral para esses deputados. Então tem duas dimensões aqui, uma que é uma pauta do legislativo que sente que não teve apoio, e considerando a grande esforço que eles tiveram ano passado em aprovar
pautas que eram importantes para o governo, e de outro lado você tem uma pressão de setores que são beneficiados por todas essas regras, que acabam também tendo um efeito aí nas bases eleitorais, então, e das prefeituras também, que acabam influenciando os deputados. Então, essa é uma questão que acaba sendo quase que a forma do legislativo em dizer que tem capacidade também de influenciar políticas públicas. Essa vai ser tem sido um processo aí tenso. Acho que a reunião pode ajudar, distensionar. Aí o Haddad, como você colocou, tem de fato conseguido ser um importante interlocutor, mas o governo vai provavelmente ter que ceder em alguma medida para colocar e conseguir. O problema não é só a aprovação ou não da medida, mas é também o que isso vai implicar para as próximas ações do governo e as próximas pautas que também são importantes. Aí, de outro lado, o governo precisa considerar que vai ter aí um impacto muito grande nas contas públicas, e como que isso vai ter que ser ajustado. E aí vai gerar um outro problema para o governo, porque vai ter que buscar fontes, e aí sempre fontes de receita vai elevar impostos. Então, é um trade-off difícil. Acho que já tem tido aí um esforço muito grande das partes, mas ainda a gente vai acompanhar essa semana. Não sei se essa reunião vai ser suficiente para destravar todas as implicações para essa questão da desoneração.